quais são as consequências disso para o mundo, que é... Acho até que foi com você que a gente comentou dia desses aqui sobre um levantamento do jornal Estado de São Paulo, lembrando que nunca houve tanta guerra ao mesmo tempo no mundo. Foi, não foi? A gente tratou desse assunto aqui. E agora, Urian, não sei se a gente pode chamar de guerra o que está acontecendo já, não é? Mas é um massacre na faixa de Gaza a partir dos atentados terroristas cometidos pelo Hamas, que invadiram território israelense e, por sua vez, massacraram milhares de pessoas no pior episódio semelhante da história de Israel, né? Então, inicialmente, eu queria te perguntar o seguinte: isso já virou guerra? A gente já pode chamar isso de guerra? Porque são pesos pouco equivalentes, né? Então, como é que fica isso, Urian? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu acho que a gente está aqui com 2 jornalistas feras e eu não sou jornalista, mas apesar de participar bastante também assim, mas preciso que vocês me ajudem, que vocês me cortem, que vocês me interrompam, que vocês façam perguntas também, porque às vezes se eu começar a falar eu vou embora, então preciso Você fique à vontade, porque hoje a gente vai fazer um programa, assim como fizemos ontem, monotemático. E nem tem como ser diferente, né? Embora, é claro, sempre existem outros assuntos relevantes, mas é que esse assunto, ele por razões óbvias, né? Ele atingiu tamanha proporção que é difícil equipará-lo a qualquer outro, né, Cássio? Na hora de distribuição de uma pauta, por exemplo. Tanto é assim... Está acontecendo comigo na Jovem Pan, certamente está acontecendo nos períodos em que eu consigo acompanhar, sei que está acontecendo na Band, no Band News, como está acontecendo na CNN Brasil, como está acontecendo na Globo News. Não se fala em outra coisa, né? Não há como falar em outra coisa pelo peso que aquilo tem do ponto de vista humano, o que é o mais relevante e fundamental, do ponto de vista geopolítico, para aquela região do mundo que vivia, para a gente que acompanha mais à distância, né, Urian? Uma relativa paz. Essas imagens, né, parecem desenhos, né? Parecem imagens pré-produzidas, né? Não, isso são rabiscos no céu dos mísseis lançados ou por Israel contra a faixa de Gaza, ou por Hamas contra Israel, ou o funcionamento do sistema de defesa. Ontem o Casarões explicou para a gente aqui bem como funciona esse sistema de defesa aéreo instalado por Israel para interceptar mísseis que eventualmente sejam lançados contra Israel, e foram cerca de 3.000 ao mesmo tempo. Isso é que teria levado ao colapso desse sistema super eficiente, né? Tanto é que ontem a gente entrevistou aqui a Aline. Eu não vou me lembrar o sobrenome dela agora, se a Tainá ou a Bia lembrarem, podem me soprar. Se não souber, também não tem problema. É uma guia turística lá em Jerusalém, e ela falava pra gente sobre o sistema de defesa de Jerusalém como se fosse... Ela está lá há 15 anos já. Ela fala assim, olha, já aconteceu de eventualmente a gente acompanhar o barulho de um sistema destruindo um míssil. Eventualmente, pontualmente, ela falou. Para ela falou aquilo com uma naturalidade, que é como se a gente aqui em São Paulo estivesse falando do funcionamento de um piscinão, sabe? Assim, não, quando enche d'água, o piscinão entra em funcionamento. Cada um falando, é claro, não estou comparando as coisas aqui, mas falando sobre o seu cotidiano. Não, mas sempre tem que trazer para nossa realidade, para a gente entender a dimensão do que é isso. Até justamente por ela morar lá há 15 anos... Ela olha de um jeito, né? E aqui a gente vê quem são as primeiras pessoas, os mais desesperados para voltar para o Brasil. Não são aqueles que moram lá há muito tempo, né? São os turistas. Não, você imagina, se te contam que tem um sistema de defesa antiaéreo que funcionou essa noite perto da sua casa e interceptou um míssil lançado para o Brasil pelo Paraguai. Você vai entrar em pânico, né? Para eles isso é corriqueiro, é absolutamente... O que está acontecendo agora não, foge completamente a qualquer padrão. Então eu queria perguntar para você, Urian, lembrando que você fique à vontade para falar, você é quem tem o lugar de fala aqui hoje, é mestre em relações internacionais, ainda bem que a gente tem você aqui, embora cansado, mas vocês certamente já viram o Urian aí. Não, isso é legal. E um dos culpados fui eu, né? Isso que é o problema. Sim, certamente, mas não só, o Urian está no ar já faz 3 dias praticamente, né? E o Urian é nosso colunista fixo, está aqui uma vez por semana, né? Ainda bem está aqui com a gente hoje. Mas o Urian tem sido convocado
pelo Band News, pela CBN, pela CNN, pela Globo News, enfim, por todo mundo, por jornais, por emissoras estrangeiras. Eu cheguei aqui agora para apresentar o Flow e quase entrei dando um grito de tanta felicidade quando eu encontrei o Urian aqui. Eu ia berrar, a hora que eu fui berrar, o Raul, que é nosso chefe aqui, fez assim para mim, ó. Ele estava dando uma entrevista para o Band News TV. Então, é legal saber que tem um cara que está aqui com a gente toda semana, que se dispõe a separar aí 2, 3 horas do dia, né? Porque tem deslocamento, tem o programa, que é um cara que é uma referência num momento em que nós estamos acompanhando uma página da história, porque é disso que se trata. A gente não está falando de um... Qualquer conflito é grave, né? Mas esse conflito a gente está escrevendo juntos uma página da história. Alguns estão escrevendo com sangue, outros com chumbo, mas é uma página da história. E ter a possibilidade de ter o Urian aqui toda semana, que é um cara buscado como referência por todo mundo na hora em que o bicho pega, é um orgulho para todos nós, viu, Urian? Então você fica à vontade aí, fale o que você tiver de falar. Não, obrigado pelas palavras e para deixar claro também aqui do meu lado que eu gosto de vir aqui porque eu gosto das pessoas, eu gosto do ambiente, eu gosto de todo mundo que está aqui nessa sala, o pessoal que está atrás e todo mundo, até dele. Não. E você... Eu gosto é bom quando você faz aquele jeito e fala assim, eu gosto de todo mundo aqui, até do Raul. Inclusive. Exatamente. Que não é unanimidade. Mas é sério, é muito legal a gente estar num lugar onde a gente se sente bem. Gosto de todos os lugares que eu vou, mas aqui eu tenho um espacinho que eu tenho também para falar de uma maneira mais descontraída desses assuntos que são pesados. Então eu vou começar a responder sua pergunta.